Bom, vamos ao módulo 1 e o nosso interminável tópico 3, funcionamento detalhado dos 18 esquemas desadaptativos remotos. Mas são 18 esquemas, né? Então não é fácil não. Esse aqui é o módulo mais... Esse tópico aqui, o 3, é o tópico mais tenso, mais cansativo, mas é necessário, é super, hiper importante. Se vocês não sabem como funcionam os esquemas, então não tem sentido a gente fazer o curso, não tem sentido mais nada. Então, eu comecei a aprender a terapia do esquema pelos esquemas, conhecendo os esquemas. Depois é que eu fui me aprimorar nas técnicas e nos outros conceitos. Então, aprendendo como funcionam os esquemas é fundamental, é extremamente fundamental. E um detalhe importante, seria interessante que vocês, sempre quando vocês assistirem as videoaulas de cada esquema, vocês começarem a visualizar, tentarem lembrar de clientes, de pessoas da família, que possam se enquadrar ali nas características do esquema. E principalmente, foquem em vocês. De repente, vocês conseguem identificar os próprios esquemas em vocês. Eu tenho quase absoluta certeza, quase absoluta é meio estranho, né? Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos terapeutas, psicólogos, eles têm esquemas de defectividade, muitos têm esquemas de autossacrifício, que é o esquema que a gente vai abordar agora nesse domínio, né? Então, às vezes, alguns também incompetência, dependência, fracasso, bastante esquemas relacionados ao domínio de desconexão e rejeição e autonomia e desempenho prejudicados. Bastante, tá? Já passamos por esses dois domínios, mas vamos ver, cada domínio que a gente for passar e os esquemas relativos a esses domínios, tentem perceber em vocês se há alguma característica inerente a vocês que bate com o esquema, ok? E também ver, comece a pensar com a cabeça de esquema. Comece a analisar as pessoas ao assistir a um filme, uma televisão, novela, noticiário na internet. Eu faço assim o tempo todo, eu vejo esquema o tempo todo, em todos os lugares, em todos os tempos, em qualquer situação, tá? Mas sem exagero, mas é normal, é natural, ok? Isso aprimora a nossa precisão na identificação dos esquemas. Então vamos lá. Esquemas do domínio de direcionamento para o outro: subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento. Qual é a característica comum a esses três esquemas desse domínio? A característica comum, uma das características comuns é o chamado cluster externo. Essas pessoas com esses esquemas, elas têm como referência o externo, as pessoas, as situações externas e meio que elas esquecem de si mesmas, né? Elas esquecem das próprias necessidades, do que querem de verdade, de quem são de verdade, tudo para atender às necessidades dos outros, às expectativas dos outros e para buscar atenção, buscar reconhecimento, entendeu? Então, eles estão sempre direcionando para o outro e isso acaba provocando o que a gente chama de self subdesenvolvido. A criança foi condicionada a direcionar sua atenção, o seu foco nas necessidades do pai, da mãe, da família, das pessoas, e ela era recompensada de alguma forma por isso. Ela era recompensada, ganhando aprovação, ganhando amor, ganhando atenção, ou ganhando reconhecimento. Enfim, cada um desses esquemas tem uma característica diferente, mas o comum entre eles é essa questão da referência externa. Então vamos lá, a subjugação.
Na subjugação, as pessoas com esse esquema, elas suprimem suas necessidades, desejos e também sentimentos e até pensamentos, hein? Em favor das necessidades, desejos, sentimentos de uma figura de autoridade que ela enxerga como maior e mais forte que ela. Veja, a tendência é ela encontrar, ela se identificar com uma figura de autoridade e se submeter a essa figura de autoridade. Pode ser em qualquer situação. De repente ela entra num banco, entra num supermercado, entra numa loja e alguém fala mais grosso assim: olha, atenção, a fila é aqui. Ela já vai obedecendo. Olha, você tem que voltar porque seu cadastro não está correto. Ela vai, pega os seus documentos e vai embora. Ela não questiona, ela não confronta. Então, toda pessoa que mostra um sinal de autoridade ou de uma personalidade forte provoca, ativa o gatilho da subjugação do cliente, da pessoa, e ela se submete, e ela obedece, fica extremamente passiva, muito passiva. Então, essa identificação com uma figura forte de autoridade, isso remete à relação com os pais. Os pais ou cuidadores foram muito tiranos, controladores, muito rigorosos, e suprimiram as necessidades o foco dessa criança nas suas próprias necessidades e desejos e sentimentos. O que foi condicionado é o seguinte: ó, esquece seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos, me obedeça, faça o que eu mando, faça o que eu quero. E aí, quando a criança fazia o que o pai, o cuidador, a mãe exigia, e ela fazia e atendia isso, ela se sentia mais segura, porque a ideia é que ela receberia uma punição caso não obedecesse. Então tem um componente aí de medo, tá? De medo por uma suposta, uma inconsciente punição, ou uma consciente punição. De repente a criança foi abusada, foi castigada, foi inclusive abusada fisicamente, tá? Então, sabe aqueles pais rigorosos do Nordeste, aqueles assim, olha, que ele nem falava com a criança, já vai batendo na criança, a criança não pode falar nada, não pode dar um pio, não pode questionar nada, que se falasse já tomava logo um tapa? É mais ou menos essa situação. Então, é uma criança que foi subjugada, ela foi oprimida, ela foi extremamente controlada e punida caso ela se insurgisse. Tá? Então, essa criança ela teria três opções: se subjugar, fugir de contato, de relacionamento com pessoas que supostamente poderiam subjugá-la, ou hipercompensar, lutar contra a hierarquia, contra controle. A pessoa que hipercompensa nesse esquema, ela faz o contrário do esquema. Ela acaba subjugando os outros, ela acaba provocando nas outras pessoas o que ela tem, o medo inconsciente dela. Tá? Então, mas em geral, a cara entre aspas do esquema é resignado. Então a pessoa é extremamente passiva, ela parece que não tem sangue nas veias, ela tem medo de expressar raiva, ela reprime a raiva, e aí fica aquela passividade extrema, uma passividade assim absurda, que é mais ou menos basicamente a cara do esquema. A maioria das pessoas com esse esquema como principal, ela demonstra isso. Ela demonstra essa passividade. As pessoas que têm o estilo de enfrentamento evitativo, elas evitam, elas geralmente fazem um outro esquema de isolamento social, elas evitam contato com pessoas porque ela supostamente ela já fica com uma neurose de pensar em que ela vai ser subjugada. Aquilo que ela vivenciou com os pais, com os cuidadores, ela não quer mais aquilo. Ela não quer vivenciar aquilo. Mas também ela não tem aquela energia, aquele padrão emocional da raiva
para se contrapor. Então, ela prefere fugir de relacionamento, de contatos, de problemas. Quando ela ouve uma voz forte de autoridade, ela já vai fugindo. Ela prefere fugir. Então, ela tem problemas com hierarquia. Geralmente são pessoas muito autônomas, né? Reforçando aquele esquema de autonomia, de alienação social, de isolamento social, alienação, em que a pessoa é muito autônoma, né? Geralmente são muito autônomos, não depende de ninguém, porque ela não quer se submeter. Estou falando do estilo evitativo. E o estilo hipercompensado, a pessoa vai e se torna uns tiranos. Sabe aqueles tiranos do filme que a gente assiste nos filmes, aqueles ditadores, aqueles que provocam, que controlam com muita violência até as pessoas. Os ditadores da história, Saddam Hussein, Hitler, todos tiveram esse esquema de subjugação hipercompensado. São pessoas que oprimem, tolhem, controlam, punem. Tem a questão da punição também, tá? Então vamos lá. Além disso, a pessoa com esquema de subjugação internalizou um sentimento de que suas necessidades, desejos e sentimentos não são válidos. Então, não são válidos. Então, o que eu sinto não é importante. E, de repente, é bobagem. Pronto, aí vai e foca nos desejos, pensamentos, sentimentos, necessidades da figura de autoridade. Não é das pessoas, tá? É da figura de autoridade. É uma pessoa com quem ela acaba se submetendo. Aprendem também a serem controlados, direcionados, mandados e dominados por outras pessoas, principalmente por pessoas que apresentem um comportamento firme, forte, de autoridade, lembrando os cuidadores e os pais que podem ter sido controladores, punitivos, tiranos e subjugadores. O comportamento típico do esquema é o da resignação. Tudo já foi falado, mas é bom reiterar. A pessoa é muito passiva, submissa, sem assertividade alguma. Ela não tem iniciativa, gente. É uma mosca morta, não tem iniciativa. Ela parece que fica sempre esperando as ordens das pessoas. Então, um cliente, um paciente com esquema de subjugação, ele é extremamente submisso. Ele obedece, ele fica esperando o terapeuta dizer para ele o que ele tem que fazer, se tem que ir embora, se tem que levantar, se tem que sentar, se tem que fazer alguma coisa. Geralmente ele faz, é extremamente obediente. Então fiquem atentos às características do paciente em relação a isso. Paciente extremamente passivo, passivo mesmo, parece que está morto ali. Ele fica sempre esperando por um comando. Não confundam com aquele esquema de incompetência e dependência. Não é isso. A incompetência e dependência, o paciente ele não consegue fazer as coisas sozinho. Então ele acaba se atrelando a alguém. Geralmente ele vem para terapia com alguém, ou alguém marcou a terapia para ele. Está sempre atrelado a alguém para resolver os problemas dele. No caso da subjugação, a pessoa ela fica parada, ela se vincula a uma figura de autoridade. No caso, o paciente pode encarar o terapeuta como uma figura de autoridade e fica submissa, parece uma criança desprotegida e submissa. Não tem voz ativa para nada, não tem opinião para nada. Ela fica esperando que você faça as ordens dessa figura de autoridade. Então, prestem bem atenção nisso. A pessoa é muito passiva, submissa, sem assertividade, sem iniciativa e sem capacidade de liderança ou reação. Exatamente assim. Sempre espera alguém para obedecer e direcioná-la. Não confunda, novamente, não confunda com incompetência dependente. Incompetência e dependência é outra motivação. Aqui está ligado a uma figura de autoridade, para se submeter a ela, porque foi condicionado a ser submetido. A outra é questão de incapacidade. Aqui tem a questão do medo e do foco na necessidade do outro.
da figura de autoridade. O outro lá é a questão de incapacidade, se sente incapaz de dar conta dos seus problemas, das suas tarefas, até do dia a dia. Então, sempre procurando ajuda. Então, não confundam. Vamos lá. Na subjugação, o indivíduo se condicionou ou foi condicionado na relação parental a reprimir seus impulsos, emoções, sentimentos, vontades e até os pensamentos. Já falamos sobre isso. Tudo em favor da figura de autoridade. Qualquer reação em contrário pode ter sido duramente reprimida e até punida. Muitas pessoas com esquema de subjugação foram vítimas de abuso moral e até físico. Provavelmente foram severamente punidas a mínima reação ou questionamento da figura de autoridade. E o esquema foi o resultado de um mecanismo inconsciente de defesa. Então, para eu não sofrer punição, eu vou me submeter. Para eu não sofrer, eu vou me submeter. Então, tem a questão do medo da punição. Então, é um medo da punição. Aí você fala assim, mas que medo de punição tem a pessoa que tem um esquema de subjugação e que se submete a alguém numa loja? Esse medo de punição é um medo inconsciente, gente. Não tem sentido. Ele tem, bom, o que o cara da loja pode me punir? Mas ele sente um medo de ser punido. Esse medo de ser punido acompanha a pessoa. Esse é que é o problema do esquema. Então, acompanha a pessoa em situações, por isso que o comportamento é mal adaptativo. Ela acompanha a pessoa e a pessoa tem medo de ser punida numa situação em que isso é impossível de acontecer, mas ela tem medo de ser punida. E ela se submete a uma pessoa, a uma situação que não tem nada a ver, que não tem evidência alguma de ser punida. Então, esse é o comportamento mal adaptativo que a gente tem que curar, que a gente tem que trabalhar. Provavelmente a mensagem passada pelos pais ou cuidadores foi: suas necessidades não são importantes nem prioritárias, obedeça ou será severamente punido. Essa repressão das necessidades e sentimentos provoca uma raiva, vai provocando uma raiva que vai se acumulando. Isso é um outro ponto importante. A figura é muito passiva, parece uma pamonha, uma mosca morta. Desculpe o termo, mas eu quero que vocês entendam num português claro, uma coisa bem lógica para vocês lembrarem de pessoas, de situações, tá? Então é uma mosca morta, é uma pamonha que só pega no tranco, tá? Mas essa passividade extrema, essa falta de assertividade extrema e esse medo de ser punido e essa subserviência excessiva, isso vai provocando uma raiva. E também a repressão das necessidades. De repente ele não concorda com a pessoa, mas ele foi condicionado a pensar que os seus pensamentos, as suas necessidades, o que ele sente não é importante. Então isso vai se recalcando também. E essa questão vai, toda essa dinâmica vai provocando uma raiva subjacente ali, que vai se acumulando. Vai chegar um momento que vai estourar. Essa raiva vai eclodir e a pessoa, o submisso, ele vai se manifestar essa raiva de uma forma totalmente descontextualizada, mal adaptativa, exagerada, vai assustar todo mundo, tá? E depois vai se sentir culpado por isso e também vai sentir medo, e aí vai voltar ao padrão de novo da submissão. Ele faz aqui, ó, ele faz o mecanismo de transferência, né, do deslocamento, o mecanismo de defesa do ego de deslocamento. Aliás, aproveitando aqui, já estou estruturado um curso de mecanismo de defesa do ego, que é excelente, porque a gente consegue identificar os mecanismos de defesa no comportamento do paciente. A gente vai conseguir identificar e também identificar os ganhos secundários. Isso é muito importante para trabalhar em qualquer modelo psicoterápico, na terapia do esquema também, tá? Eu não vou dar um curso aqui para vocês
mecanismo de defesa do ego, porque não cabe. É muita coisa. O curso é sobre terapia do esquema. Então, algum embasamento teórico sobre outros conceitos é necessário ter. Ok? Então, por isso que eu já tive vários pretendentes ao curso que não são leigos e gostariam de fazer o curso. Eu falei assim, você não vai aproveitar o curso, porque existem vários conceitos que você já deve saber e você não vai saber, e você não vai conseguir aproveitar o curso. Você não vai conseguir aproveitar. Então, essa questão aqui dos mecanismos de defesa do ego são extremamente importantes. E tem a questão do ganho secundário também, né? Então, eu preparei um curso só para isso, que serve, é fantástico. A gente consegue identificar os mecanismos de defesa, consegue desconstruir esse mecanismo de defesa, oferecendo um ganho secundário, porque todo mecanismo de defesa tem um ganho secundário, que mantém um círculo vicioso esse mecanismo ali. Mas a gente consegue quebrar isso. E ao longo do curso eu vou mostrar para vocês como faz, né? Eu vou acabar mostrando aqui para vocês, mas o curso é muito mais profundo. Então, ele usa o mecanismo de formação reativa. O que é formação reativa? Formação reativa é quando a pessoa está com muita raiva. Estou dando um exemplo da raiva, qualquer sentimento, mas o nome está com muita raiva, e ao invés de expressar essa raiva, ela chega para você e sorri e te trata muito bem. Ela chega e te trata de uma forma inversa ao que ela está sentindo. Se ela está com muito medo, ela vai tem uma postura, uma fisionomia, uma postura de que está com coragem, que não está com medo. Então é uma forma de aplacar, de disfarçar o sentimento, né? Como esse sentimento ele não é válido, inconscientemente ele é ruim, isso provoca um desconforto no ego. E aí há essa reação, esse mecanismo de defesa para proteger o ego. Bom, já que a raiva não é, no caso aqui é raiva, já que a raiva não é apropriada, não é válido, não é legal você demonstrar raiva, então vamos fazer o seguinte: sorria, trate o seu. A pessoa tá morrendo de raiva, mas ela está sorrindo para você e está te tratando super bem, tratando, no caso, a figura de. Aí ela fica mais gentil ainda, mais submissa com a figura de autoridade. E tem outro mecanismo de defesa do ego, que é o deslocamento, é aquele descontar nos outros, né? Ele reprime a raiva do chefe, aqui é o exemplo, mas desconta essa raiva no trânsito, em alguém ou no cachorro quando chega em casa. Ou seja, ele desconta a raiva em alguém que ele possa controlar, cujos resultados não são tão desastrosos, ele não vai sofrer punição para ele, né? Então ele faz isso. Mas o padrão é um estilo passivo-agressivo, fica emburrado, fica bastante emburrado, fica teimoso, cria uma teimosia, né? Ele acaba ficando daquele jeito passivo-agressivo de teimosia e fechar a cara. A raiva, o medo e a culpa são as emoções e os sentimentos que sustentam o esquema. Então, o medo, principalmente, medo de punição, a raiva, porque como um mecanismo é muito inconsciente, a pessoa ela se anula tanto, se submete tanto, aquilo vai se acumulando de raiva. Porque não significa, embora ela direcione toda a sua atenção para o outro, ela o ego, ele sente a necessidade. Ei, estou aqui. Para de atender os outros, para de concordar com essa figura de autoridade, para de se submeter, atenda a sua própria necessidade, foque em você. Aí esse próprio mecanismo do esquema faz com que haja um ressentimento, uma frustração ali acumulada, e há uma privação emocional também. A pessoa necessita de atenção, necessita de apoio, amor, afetividade. Ela não tem isso. Na verdade, ela nem teve isso na relação parental. Então, a privação emocional, aliás, a privação emocional é o principal esquema que pode ter causado os esquemas desse domínio: subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento. Então, em geral,
esses três esquemas não são esquemas principais, eles são esquemas subjacentes a um esquema principal lá de cima, do domínio de desconexão e rejeição, ou de autonomia e desempenho prejudicados, tá? Eu nunca lidei com um paciente em mais de 10 anos que tinha um esquema de subjugação principal. Eu já lidei com o paciente com esquema de subjugação, esse esquema sendo um esquema compensatório, sendo um esquema subjacente, um esquema que está atrelado a um esquema de privação emocional, ou um esquema de defectividade. Então a pessoa tem um esquema de defectividade, ela, para não ser criticada ou rejeitada, ela acaba se submetendo. Não é tão comum assim, não. A defectividade produz mais um esquema de autossacrifício, mas pode também, de repente, pode ser, depende, mas tem que ver com a relação familiar. A relação familiar que produziu o esquema de subjugação é diferente da relação familiar que produziu o esquema de autossacrifício. Na subjugação, a criança foi punida, foi tolhida, foi tiranizada, subjugada, houve até abuso físico, bem provável. Então é diferente. No autossacrifício, não necessariamente. No autossacrifício, vocês vão ver depois, na próxima videoaula, a criança teve que cuidar dos pais. De repente os pais foram fracos, os pais tiveram problemas, os pais condicionaram essa criança a ganhar atenção, amor, a ter sua necessidade emocional de atenção, de valor, de amor atendidas, desde que essa criança atendesse primeiro às necessidades e expectativas dos pais. Ou então os pais tinham um problema, ou então a família, o contexto familiar era muito problemático, em que essa criança acabou assumindo o papel de cuidador da família. Então ela esqueceu de si e focou nas necessidades da própria família. Pode ter sido também. Eu já conheci eu tive 2 pacientes que tinham esse caso bem típico. Uma criança, ele era criança até os 14 anos, cuidou de todo mundo. De 8 até os 14 anos, ele cuidava dos irmãos mais novos, o pai era alcoólatra, a mãe tinha problema, então ele foi o homenzinho da casa. E aí criou esse esquema de autossacrifício, ele também tinha defectividade, enfim, e ele criou o esquema. Então era uma pessoa que está sempre atendendo os outros, não diz não. Então deixa quando chega no autossacrifício, eu vou colocar essas questões, ok? Mas essa é a diferença, tá? A raiva, o medo, né? O medo, a raiva e a culpa. A culpa por quê? Que toda vez que a pessoa com esquema de subjugação tenta desenvolver o próprio ego, tenta olhar suas próprias necessidades, ela se sente culpada. É como se estivesse transgredindo. Lembram que no inconsciente, a pessoa que tem um esquema de subjugação, ela foi condicionada a pensar assim, não, as suas necessidades, os seus pensamentos, o que você quer, não são válidos, tá? Se anule em favor da figura de autoridade. Lembram disso? Então toda vez que ela tenta se posicionar, ser um pouquinho mais assertiva, questionar, até no pensamento ela se sente culpada. Ela se sente culpada por isso. Não posso fazer isso, não está certo isso não está certo. Tá? O medo remete à punição e com isso inibe qualquer reação contrária à figura de autoridade e tal. O sentimento de culpa surge quando o paciente desobedece ou se insurge contra a figura de autoridade, mesmo em pensamento, tá? A sensação quando o paciente tenta questionar ou ser pelo menos mais independente é como se ele estivesse cometendo um grande erro, portanto, passível de punição e consequências nefastas para ele. Muitos relatam que ouvem a voz do pai ou da mãe criticando-os ou punindo-os pela transgressão ou desobediência. Aí a gente entra naquela questão do modo pai ou mãe punitivos, né? Controladores e punitivos, que a gente pode usar o trabalho com modos para confrontar o pai e mãe punitivos. A gente pode fazer esse trabalho.
aparece, a gente faz uma imagem mental em que a criança imagina o pai e a mãe criticando essa criança, e aí aparece a figura do terapeuta e induz a criança a confrontar, e o terapeuta fica perto da criança, dando conforto, dando segurança e direcionando a criança. Agora confronte. A criança o terapeuta vai estimular a reação da criança que se tornou passiva. Ela foi condicionada a ser passiva, e ela vai confrontar os pais, confrontar os cuidadores, os pais que oprimiram, que tolheram, que controlaram. Vamos ver aqui, muitos relatos que houve, tá, ok. No estilo de enfrentamento evitativo, o paciente sente medo de se conectar ou de se relacionar, e a gente já falou sobre isso, com pessoas, e até mesmo manter um relacionamento afetivo para evitar de ser subjugado. Aqui assim, ó, não quero me amarrar em ninguém. Não quero me amarrar em ninguém. A pessoa, sabe o que ela sente, gente? Ela sente sufocada. Claustrofobia. Caramba, eu vou me sentir preso aqui, vou me sentir tolhido. Ele vai sentir a mesma sensação que ela sentia quando criança, sentia em relação aos pais que prendiam ela, tolhiam ela, controlavam ela. Então, o casamento, a relação afetiva é a mais perfeita tradução da relação que nós tivemos com os nossos pais. Então, a sensação de claustrofóbica, de sufocamento, eu não quero isso não. Aí começa a imaginar, e quando essa pessoa tenta manter um relacionamento, a menor discussão, briga, o parceiro fala um pouco mais alto, acabou. Aí ativa o gatilho e a pessoa vai embora. Vai embora, ou tem uma reação muito evasiva, ela acaba o relacionamento. Tá? Aí é complicadíssimo, é muito complicado. No estilo de enfrentamento hipercompensado, o indivíduo se rebela contra qualquer tipo de comando, de autoridade. Então é o iconoclasta, né? Assim, não reconhece a autoridade sobre ele, tem extrema reação, é sensível à ameaça quando alguém tenta direcioná-lo. Ele não gosta que as pessoas digam para ele o que ele tem que fazer. Ele não aceita autoridade, não aceita comando, direcionamento. É uma pessoa assim, é bem exagerado, tá? Não aceita. Fica a raiva o gatilho do esquema subjugação hipercompensado, ele gatilha e produz a raiva. É uma raiva muito forte. Então, essa pessoa geralmente também é uma pessoa autônoma. Ela prefere ficar sozinha. Ela não quer se envolver com ninguém, porque ela não quer o dissabor de ter que ouvir o que tem que fazer, a ordem de ninguém. Ela não quer isso. Na hipercompensação, a pessoa não aceita ou respeita a hierarquia, a autoridade, é iconoclasta, pode se tornar um tirano, um subjugador pode se tornar. Em geral, os tiranos têm esquema de subjugação hipercompensado. Numa reação mais suave, entre aspas, tá? A agressividade é passiva e em forma de extrema teimosia, se rebelando silenciosamente. Então, nem sempre na subjugação hipercompensada, o paciente ele fica agressivo, ele parte para cima. Ele pode fazer o quê? Ele pode ser extremamente teimoso. Ele finge que está ouvindo você e faz o contrário do que está falando. Tá? Então, é uma teimosia pétrea, uma teimosia, uma surdez. Ele finge que ouve, você está falando, olha, não faz assim, ok? Ó, você agora por favor, você entra naquela fila lá. O cara não vai, o cara fica parado ali. Você me ouviu o que eu falei? Vai para aquela fila lá. O cara fica parado. Ele não vai, ele não sai. Então ele vai, daqui a pouco ele volta de novo para a mesma fila. Eu estou dando um exemplo que já vi isso. Eu já vi essa manifestação. Tá? Ele não falou nada, ele não falou absolutamente nada, mas a cara ficou fechada e ele fez o que ele queria. Entendeu? Então, uma pessoa que a teimosia extrema, pétrea, é um sintoma também de agressividade, de raiva, na forma de uma agressividade passiva-agressiva. Talvez, temos que contextualizar, talvez, provável,
um esquema de subjugação hipercompensado. A subjugação pode ser um esquema compensatório dos esquemas de abandono, pode. Então a pessoa com medo de ser abandonado acaba se subjugando. Se eu fizer tudo o que se eu negar as minhas próprias necessidades, meus sentimentos, meus valores, minhas vontades em favor do outro, esse outro não vai me abandonar. Privação emocional, de repente eu me submeto para conseguir o quê? Conseguir um pouco de apoio, de segurança. De repente o que me falta na minha privação? Me falta segurança, me falta apoio, então eu me submeto e eu recebo, indiretamente eu acabo recebendo isso. Defectividade, então de repente não é muito comum, mas pode acontecer. De repente a criança, ela além de ter sido subjugada, controlada, tolhida, abusada fisicamente, castigada, e ela de repente fez também fez um esquema de defectividade. E aí ela se subjuga para evitar ser o quê? Rejeitada, ou criticada, ou humilhada. Então ela tem medo da humilhação, do controle e da rejeição. E aí ela acaba se submetendo, virando capacho. Quando eu falo assim, o submisso, subjugação, é a pessoa que é feita de capacho pelo outro, entendeu? Na subjugação, a pessoa ela se faz de capacho, então os outros usam e abusam da pessoa. Então tá, o autossacrifício não necessariamente, o autossacrifício a pessoa se sacrifica por conta própria e tal, esquece as suas necessidades e vai lá para conseguir a aprovação. Mas na subjugação ela é feita de capacho, ela às vezes é humilhada, às vezes ela é muito humilhada, ela é feita de capacho. É uma situação muito deprimente, muito ruim, muito delicada, tá ok? Então, para vocês terem uma noção mais grosseira da coisa, tá? Então, a pessoa que é feita de capacho por uma outra pessoa, ok? A subjugação pode ser um esquema compensatório, ok? Fracasso, emaranhamento, enfim, incompetência e dependência pode gerar. Em geral, qual é o mais comum? Privação emocional, abandono é bastante comum, e privação emocional. Os outros também há uma possibilidade. Vamos lá para as distorções cognitivas. Todo esquema produz distorções cognitivas. A pessoa tem que justificar racionalmente o esquema. Então, para justificar racionalmente, esse racionalmente entre aspas, né? Óbvio, está distorcido, mas enfim. Então, o que o esquema produz? O que o esquema faz com que a pessoa pense? De que forma? De que forma distorcida? Quais são as distorções? Vamos lá. No caso do subjugação, abstração seletiva. O cliente esquece suas necessidades e prioridades na tentativa de atender às necessidades e expectativas da figura da autoridade. Então, ela esquece. O que você quer? Não sei, pergunta para ele. O que você está sentindo? Não sei. Mas aí pensa assim, mas ele sabe. O que você vai fazer o quê? Não sei. O que eu faço? O que você quer que eu faça? Sabe? Então, esquece completamente de si em favor da figura de autoridade. Das necessidades, no caso, né? Esse esquece de si mesmo. É esquecimento de si. Culpa, aquilo já falamos. Ele se sente culpado toda vez que tenta ser independente, autônomo, ou quando tenta questionar as atitudes e decisões da figura de autoridade, mesmo em pensamento. Aqui a gente vai trabalhar também, viu? No tratamento a gente vai confrontar isso, a gente vai provar para o paciente que essa culpa é um condicionamento. A gente vai provar para o paciente que essa culpa é um condicionamento. Então a gente vai, se a gente conseguir reduzir essa culpa aqui, e consegue, e ele vai começar a despertar a independência dele, vai começar a entrar em conexão com o próprio ego dele, com a própria estrutura da personalidade dele, da essência dele, ok? E vai ficar mais autônomo e mais independente. Então não adianta a gente fazer um trabalho para desenvolver autonomia e independência do paciente sem antes ter desconstruído a culpa dele, essa distorção cognitiva.
Então não adianta, ok? Primeiro a gente desarma isso aqui, depois ele naturalmente ele vai começar a desenvolver independência e a gente vai reforçar isso. Falácia do controle. O cliente acha que não tem controle algum sobre a vida dele. Quem tem é a figura de autoridade. A figura de autoridade sabe o que é melhor para ele. Olha só. Amnésia seletiva. O cliente só se lembra de situações positivas resultantes. Isso é muito também outra questão. Todas essas situações a gente vai ter que desconstruir. De alguma forma a gente desconstrói, confrontando, fazendo trabalhos até cognitivos e também imagens mentais, os arsenal, nossa caixa de ferramentas vai ser aberta, mas e vamos ver o que pode ser feito para cada situação. Mas olha só, só se lembra de situações positivas resultantes de subjugação. Como é que a gente faz isso? A gente mostra, a gente vai rever com ele algumas situações que ele só acha que é positivo e vamos tentar fazê-lo lembrar das partes negativas. Questione isso. Se ele não conseguir lembrar, vamos fazer uma imagem mental, ele relaxa. Agora lembra de novo daquela situação que você diz que é positiva. Aí ele vai lembrar da situação positiva e aí eu vou confrontar. Aí você confronte empaticamente na imagem mental para ele se lembrar de situações negativas. E fica óbvio. Se ele vai se lembrar só de positivas, então fica óbvio, fica até fácil você confrontar. Mas espera aí, mas só teve isso de positivo? E isso, e aquilo outro? Aí o cliente, não, mas não teve isso. Então vamos relaxar, vamos voltar àquela cena de novo, tal, vamos lembrar. Aí você volta à cena do passado ou de situações passadas recentes em que o paciente só viu aspectos positivos e a gente vai confrontar isso. Faça-o imaginar o terapeuta e o terapeuta. E aí você na figura do terapeuta falando, agora agora estou na cena junto com você, agora eu te falo, e essa situação não é negativa ou positiva? Aí ele vai falar, é negativa. E essa situação? Não é tão positiva assim. E essa? Não é tão. Então já não é tão positiva. Então, para cada atitude que você acha que é positiva, tem aspectos negativos também. Então a gente tem que expor todas as incoerências, incongruências e desmontar as distorções cognitivas do paciente. Mistificação. O cliente acha que as pessoas em geral são mais fortes, têm poderes e qualidades superiores ao dela. Essa distorção, assim como todas as outras, reforçam e justificam o esquema. O cliente subjugado, ele se vê como um indefeso, até como uma criança indefesa, mesmo que a figura de autoridade seja da idade dele. Ele acha sempre que os outros são mais velhos e mais sábios, mais fortes, são os caras, né? E ele tá ali para se submeter. Então eles sabem o que é melhor para mim, sabe o que tem que ser, o que eu preciso, sabe o que é mais importante para mim. Então essa questão da mistificação também, mostrar para o cliente, vem cá, você superdimensiona a figura de autoridade. Quebre esse padrão, quebre essa cognição, prove para o cliente que ele está superdimensionando, que é um condicionamento dele, superdimensionando a figura de autoridade. A pessoa não é nada. Não é nada, entre aspas. Estou falando, a pessoa não é aquilo que ele imagina que ela seja. Então, mostre isso para ele de uma forma habilidosa, até argumentando mesmo, na argumentação, no questionamento socrático. Mostra, olha só, que figura de autoridade é essa aqui? Que autoridade, que poder essa pessoa tem? Perceba que você tem uma tendência a achar que as pessoas são mais poderosas do que efetivamente elas são. Você concorda? Você consegue perceber isso? Então comece a questionar, questione, use o questionamento socrático também. Mais situações aqui. Racionalização. O cliente
tenta justificar a passividade e a submissão dando desculpas racionais, entre aspas. Faltaram aspas aqui. Racionais, entre aspas. Desculpa esfarrapada, né? Tipo, ele tem muito mais experiência do que eu, ele é mais inteligente. É um pouquinho da mistificação, né? Ele é mais inteligente do que eu, mas também tem as desculpas. Ele já provou que sabe o que faz, né? As pessoas sabem o meu bem, sabem o que é melhor para mim, né? Ele é meu chefe, ela é minha esposa, ele é meu marido, eu casei com ele, não posso fazer isso, não posso questionar. Ele é meu pastor, é meu padre, é a minha figura, enfim, é uma figura de autoridade. Então isso por si só já cria essa racionalização, essa justificação fajuta. Leitura de mente. O cliente acha, sem base alguma, quais as intenções da outra pessoa e se comporta como se fosse verdade. Isso é o que a questão. A leitura de mente é uma terrível distorção que muitos de nós até podemos cometer. A gente acha o que os outros estão pensando e a gente assume isso como verdade, se comporta e até toma decisões importantes como se aquilo fosse verdade. Vem cá, já conversou com a pessoa? É isso mesmo? O que você acha que ela está pensando? É isso mesmo? Então a gente tem essa mania, olha, isso aqui já é até para nós mesmos, de achar o que os outros estão pensando sobre uma situação que a gente nem checou, a gente não sabe. Mas aí a gente começa a ter uma sensação ruim, porque já acredita que aquilo ali é real. Isso é uma tremenda de uma distorção. Vamos agora às estratégias terapêuticas. Estruturar e desenvolver o modo adulto saudável, provável ego subdesenvolvido. Ego subdesenvolvido é basicamente assim, a pessoa não desenvolveu o seu eu verdadeiro, a sua estrutura conceitual interior não desenvolveu, porque está totalmente submisso e direcionado para o outro. Então é aquela caricatura, né? Aí você pergunta para a pessoa, o que você quer? Aí ela responde, pergunta para ela. O que você vai comer? Pergunta para ela. Você vai fazer o quê? Pergunta para ela ou para ele. Sabe? Então isso é um exemplo de ego subdesenvolvido. Eu não sou nada. A outra pessoa é que é responsável por mim. Tá? Então ela terciariza o ego dela. O ego, a pessoa com a qual ela se submete é a que comanda a vida dela, é a que tem o poder sobre ela. O alvo principal da terapia, além da reparação parental, é desenvolver e estruturar o self subdesenvolvido, né? Conforme a gente viu ali, a individualidade e a autonomia, mas também temos que quebrar aquela distorção cognitiva que dá culpa, né? Toda vez que a pessoa tenta a ser um pouco mais autônoma, independente, ela sente culpa, sente medo também. Isso precisa ser trabalhado, principalmente fazer o cliente identificar e expressar as próprias necessidades, sentimentos e desejos, que isso foi proibido, isso está reprimido, isso não é válido. Então a gente vai emergir isso. Trabalhos psicodramáticos, gestálticos ou com imagens mentais, onde o cliente é estimulado a expressar seus sentimentos, a raiva, principalmente, a expressar a raiva contra a figura de autoridade. O cliente, na imagem mental, a gente tem que fazer de uma forma que ele perca o medo e, entre aspas, o respeito por essa figura de autoridade. Essa figura de autoridade não é mais do que você, não é nada, não é maior que você, não é melhor que você, não é mais poderoso. Aquela mistificação, quebre isso. Então, a gente tem que estimular a raiva. A raiva no paciente a gente estimula, por quê? Porque ele é extremamente passivo. Então a gente coloca sangue na veia dele, para ele se insurgir, para ele a energia, aquela energia, aquela vontade, aquela independência dele, a autonomia, o ego dele começa a crescer. Tá? Então ele tem que expressar isso, o sangue nas veias dele, e também se insurgir em imagens mentais. Isso é muito bom. A gente estimula o paciente a se insurgir contra o pai punitivo, o pai controlador,
a figura de autoridade e fazer com que o cliente perca o medo e o respeito. Esse respeito, você está entendendo o que eu quero dizer? Ele respeita, ele coloca as figuras de autoridade num pedestal. Não, abaixa isso aí. Vem cá, você é igual por igual. Você não é melhor do que eu, não. Sabe? Isso é muito importante, estimular isso. Perder o respeito e o medo, né? Demonstrar, ensinar, e demonstrar e ensinar o eu verdadeiro. O eu verdadeiro tem que ser ensinado, né? O eu verdadeiro está totalmente reprimido, totalmente reprimido. Então, encenar o eu verdadeiro, encena o eu verdadeiro e depois vai estruturando assim, isso é aos poucos, né? De repente pega o exemplo do próprio terapeuta, o terapeuta dá cola para ele, olha, fala assim, fale desse jeito, comece a estruturar, o que você gosta, aí a pessoa na imagem mental, a criança fala assim, eu não sei, pergunta, então você deve gostar então agora imagina você gostando de desenho, de arte. Isso tem que ser uma coisa bem feita, bem levantada. Você tem que já entender a personalidade do paciente, os talentos dele, os prováveis talentos dele, a provável habilidade que ele possa ter, para você contextualizar a imagem mental naquilo. Imagina que você gosta de arte, já desenha muito bem, e aí ele vai imaginar ele, criança, desenhando bem, já começa a estimular reconstruir, não, a desenvolver aquela independência, aquele senso de independência, e fazer também tipo situações em que o cliente na imagem mental ele diga assim, ele diga o que quer, assim, começa a dizer coisas banais, tipo assim, bom, agora imagine você que você acabou de lanchar e você não está com fome, e aí você chega alguém e oferece para você um almoço ou um lanche, e você diz para ele que você não quer porque você acabou de lanchar e você não está satisfeito, e você já está satisfeito, porque na situação normal ele não diria não, ele aceitaria mesmo com a barriga cheia. Lembro também o auto-sacrifício. O auto-sacrifício também tem um pouquinho isso, mas no caso a subjugação é mais extremo, né? E a subjugação é mais extrema. Então, bom, como minha necessidade não é válida, como minha opinião não é válida, meus sentimentos são válidos, então, se o cara está me oferecendo comida e eu acabei de comer uma feijoada, eu vou continuar comendo. Ok? Ele não diz não, ele não consegue dizer não. O auto-sacrifício também não consegue dizer não. Tá? Então são dois esquemas que a pessoa não consegue dizer não. Então, estimular isso também, o paciente a dizer não, faça simulações, faça imagens mentais em situações em que ele diga não. Ele vai se sentir culpado, ele vai começar a sentir, vai ativar o gatilho de subjugação dele. Mas entre na cena, diga para ele que abrace ele, diga para ele, ó, fale não. Isso é importante para você falar não. Fale não agora. Aí ele vai imaginar ele falando não, eu não quero, obrigado. Não, eu não concordo. Não, eu não vou. Não. Então faz esse trabalho, é muito importante, é muito interessante. Isso vai quebrar esse padrão inconsciente do paciente, e ao mesmo tempo provocar a dessensibilização dos esquemas dele, que ele vai perder o medo, o gatilho que ativava o medo que ativava o medo, e o próprio esquema perde um pouco, vai perdendo a força, ele vai ficando dessensibilizado. No trabalho cognitivo, confrontar todas as distorções, já falamos sobre isso. No comportamental, trabalhar a postura física e os padrões de comportamento típicos do esquema, postura passiva. Geralmente ele tem um corpo meio corcunda, meio passivo, o olhar para baixo,
ele olha para baixo, a voz geralmente é uma voz que não dá nem para ouvir direito. Então, isso podemos usar o psicodrama nisso aí. A gente começa a encenar um personagem mais, a parte dele mais altiva, mais firme, olhe para cima, fale mais alto. Agora volte de novo ao padrão. Volte como é que você estava agora. Isso, você estava com o olhar para baixo, os ombros encolhidos. Agora estufa um pouco mais o peito. Agora isso. Agora caminhe agora. Caminhe com o peito estufado, mais estufado. Tire esse ombro estava muito fechado. Abre mais o ombro. Isso. Agora e olhe para cima e olhe na sua direção perpendicular ou para cima. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo, olhe para cima. Começa a criar mudar a postura física da subjugação para uma postura física de uma pessoa independente, autônoma e relativamente confiante. Isso é paralelo às outras práticas. É muito importante também trabalhar essa questão da postura. Aqui, ó. Postura passiva, subserviente, entregue, parecendo um prisioneiro conformado. Então, quebre essa postura. Primeiro, faça, de repente pode até filmar. Eu filmo às vezes o paciente e mostro depois a postura dele, com autorização dele. Ó, vou filmar. Vai lá, agora entra de novo. Eu faço muito psicodrama nisso. Entra novamente. Olha como você entrou. Você entrou todo encolhido, olhando para baixo. Eu nem ouvi sua voz, você sentou aqui e já se submeteu. Agora volta de novo, vai lá, volta lá para a porta. Agora olha para mim, olhe diretamente para mim, não olhe para baixo. Isso, vem caminhando, olhando para mim. Dá um sorriso agora. Isso. E o ombro, abre mais esse ombro, tá muito isso, abre o ombro. Isso, volta de novo, vai, volta lá para a porta, de novo, isso, de novo, agora, olhe para mim, firme, muda essa postura de vencedor, vai, isso, abre, agora vem para cá, olhe para meus olhos, sim, outra questão muito importante, que o subjugado, a pessoa que tem esquema subjugado, ela tem muito medo e desconforto em olhar nos olhos. Ela geralmente não olha nos olhos, ela olha para baixo. Então isso tudo tem que ser quebrado, desconstruído, tá? Usa o psicodrama, eu uso muito esse psicodrama. Eu fico fazendo encenação caricata, tanto da figura submissa como da figura não submissa. E aí ele começa a perceber fisicamente a diferença entre um e outro. Quebrar um padrão mal adaptativo importante do cliente no sentido de escolher parceiros afetivos e amigos fortes. É muito interessante aqui, ó. Em geral, o paciente com esquema de subjugação, ele acaba escolhendo amigos, parceiros afetivos que são, entre aspas, mistificando, né? E é um cara forte, que manda nele, que vai mandar nele, para cuidar dele. Ou, em casos mais graves, parceiros e amigos tiranos, abusadores e controladores. Então, isso é um outro padrão que a gente tem que quebrar. Isso aí a gente vai calibrar isso quando o cliente for se relacionar. A gente vai vendo como é que ele está se relacionando, com quem está se relacionando. Então, essa questão de direcionar um pouco o paciente no sentido dele escolher, colocar na consciência do paciente que ele tem que escolher amigos e relacionamentos afetivos de pessoas normais, porque de novo, ele coloca as pessoas no pedestal, ele mistifica, ou não mistifica não, mitifica, né? É o mito. Ele mitifica a pessoa, coloca as pessoas no pedestal, principalmente se ele estiver interessada. Então aí a pessoa fica mais no pedestal ainda, ele olha para cima assim, olha, você é a última coca do deserto. Então, fazê-lo ver isso, faz imagem mental em que ele lida com a pessoa de igual para igual,
Eu uso muito imagem mental. Na verdade, eu tô adotando um padrão do Jeffrey Young. Jeffrey Young usa imagem mental na maior parte das suas intervenções. Tá? A questão do psicodrama, da Gestalt, eu uso mais do que o Jeffrey Young. Eu uso mais. É mais Ricardo, tá? Eu estou colocando o meu modelo. Eu não falei para vocês que eu ia colocar o meu jeito de fazer a terapia do esquema? Falei para você, então, estou colocando o que eu acho que funciona e funciona. Acho não, o que funciona. E aí eu estou entregando para vocês o ouro, tá? Então, eu só estou dando um exemplo em comparação que o Jeffrey Young, ele até, os invejosos que têm inveja do Jeffrey Young, os críticos falam que ele só sabe fazer imagem mental. Que ele, quando ele vai demonstrar, fazer um workshop, vai demonstrar a terapia do esquema, ele só faz imagem mental, ele não faz um outro tipo de intervenção, Gestalt, psicodrama. Então ele fala, pô, o cara só sabe fazer imagem mental, mas o Jeffrey Young, ele tem muita obsessão pela imagem mental, com toda a razão, porque a gente, como mexe com as memórias emocionais do paciente, fica mais fácil de manipular, de a gente conseguir moldar e fazer a dessensibilização e reparação parental. Ele tem razão em fazer, mas as outras técnicas também têm o mesmo resultado. Um psicodrama, uma técnica de cadeira vazia, diálogo entre os modos, várias técnicas têm o mesmo efeito, só que ele tem mais apreço pela imagem mental, ok? Vamos lá, mais estratégias terapêuticas, diálogo entre os polos, aqui ó, ou modos criança vulnerável, a criança oprimida, subjugada e a sua parte adulto saudável. Esse adulto saudável vai demorar a chegar, vai levar umas 10 sessões, mais até, para que ele comece a perceber a si mesmo a parte dele adulto saudável. Até então, vai usar a figura do terapeuta. Imagens mentais, aqui ó, está até grifado, onde a criança oprimida confronta os pais punitivos e controladores. Isso é muito importante, fundamental fazer isso. Fundamental. Então faça imagem mental onde a criança ela confronta, isso é uma quebra de padrão absurda. Fazer a correlação na linha do tempo, isso é padrão, né? Passado, presente e passado, né? Entre queixas, sintomas, comportamento, identificar padrões, provando o esquema. Então a gente tem que provar o esquema para o paciente, os esquemas para o paciente. No caso, isso eu trabalho com os esquemas. Eu prefiro trabalhar muitas vezes com modos, tá? Então, vocês vão sentir uma diferença quando a gente for tocar no trabalho. Eu for fazer eu vou apresentar para vocês, vou ensinar para vocês o trabalho com modos. Tem tudo a ver, mas é uma abordagem um pouco diferente. A gente não fica tão obcecado nos esquemas, a gente fica mais focado no jeito, na parte, na subpersonalidade do paciente, no jeitão dele, ok? Nas máscaras que ele usa, nos personagens que são ativados, os personagens mal adaptativos que são ativados. Então eu acho até mais fácil, mas vamos lá. Usar imagens mentais para estimular, estruturar e fortalecer as preferências, a identidade. Já falamos sobre isso, né? Opinião, vocação, talento. Então, usar isso. O cliente não foi acostumado a ter gostos, a preferências, o que ele gosta, as opiniões. Então, começa a treinar isso. Ele falando o que ele gosta, as opiniões. Faz imagem mental. Vai lá, prepara primeiro, né, o roteirinho. Faz um roteirinho primeiro, ó, eu vou focar aqui na estimular as preferências, a identidade, a opinião dele, vocação. Aí faz um roteirinho, escreve um roteirinho de 3, 4 linhas só. O que você vai falar? Aí quando chega lá, você vai fazer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para uma situação em que você... Aí, de repente, pega histórias que já foram trabalhadas e pega a história já trabalhada e mude o roteiro para que você consiga estimular essa opinião, essa vocação, enfim. Ou então faz de conta, vai. Então faz uma situação de vida dele normal, pega o contexto dele, pega a realidade dele, o que ele faz, sabe? Pega a realidade dele e usa essa realidade que ele tem
contextualizada para fazer o trabalho de imagem mental. Eu faço muito isso. Usa o que o cliente traz na terapia, a vida dele, a linguagem, qual é a vida dele, o que ele gosta, onde ele vive. Ele não vive nas cavernas, ele vive. Qual é a rotina dele? O que ele gosta? Alguma coisa ele tem que fazer, alguma rotina ele tem. Ele só vai para o supermercado, então pega o supermercado e faz um trabalho em que ele vai identificar o que ele gosta no supermercado. Vou dar um exemplo assim que veio agora na minha cabeça. Ele vai no supermercado, pega as coisas que ele gosta, porque ele vai no supermercado para comprar o que o patrão manda, né? Mas então não. Agora você vai comprar o que você gosta, tá? O que você, a figura de autoridade gosta? É isso? Vai comprar um outro diferente. Agora esquece isso, vai comprar o que você quer. Isso, essa aqui, ó, essa marca que você gosta. Isso aqui, isso. Agora imagina fazendo isso, comprando, colocando no cesto. Agora vai lá e compra outra coisa que você gosta. Usa a criatividade. Gente, trabalho vivencial exige criatividade, mas essa criatividade todo mundo tem. É só a prática. A prática leva essa criatividade, ok? Então não fiquem com receio, mas eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter uma certa desembaraço, não precisa. Isso aí, com o tempo vocês conseguem. É só prática. A criatividade vem com a prática, ok? Não se bloqueiem. Olha a defectividade, hein? Estou de olho em vocês, hein? Vamos lá. Comparação, ok. E aqui, ó, outro grifo aqui importante, hein? Sugiro fazer a reparação parental visando curar a privação emocional, que pode ter sido a causa principal. Aqui eu estou assumindo que pode ter sido. Vocês sabem que pode ter sido outros esquemas, né? Mas a privação emocional, com certeza. Por que a privação emocional é o esquema que está lá junto? Porque como a pessoa não consegue reprimir as necessidades, ela tem muitas necessidades que precisam ser atendidas. Ela é carente de necessidades, carente afetivamente. Ela está se anulando. Então, obviamente, ela tem necessidade, ela está privada emocionalmente. Então, identifique quais são as necessidades que ela precisa para dar um up nela, para dar uma despertada nela, e atenda. Faz imagem mental e atenda. E atenda também na relação terapêutica, né? Na própria relação terapêutica você vai atender. Você vai com uma coisa importante, eu acho que vai ter aqui na próxima, a gente tem a postura na própria relação terapêutica. A gente vai estimular o paciente a dizer, a pedir a opinião dele, olha só, a postura na relação, como fazer a reparação parental, como confrontar os esquemas naturalmente na relação terapêutica. Você vai estimular o paciente a dar opinião, o paciente vai tender a ser submisso com você. Quebre isso, não permita que ele seja submisso com você. Pergunte a opinião dele, decida o que vai fazer. Olha só, eu estou pensando em fazer imagens mentais hoje, isso, o que você acha? Aí ele vai sempre concordar com você. Não, mas eu quero a sua opinião. Essa ou essa? Aí ele vai dizer, vamos fazer então isso aqui, vamos fazer a cadeira vazia, vamos fazer uma inversão de papéis. Aqui, ó, ele já vai saber porque já está fazendo com ele, né? Então ele vai saber. Então vamos fazer isso aqui então. Aí ele vai, essa ou essa? Deixa ele escolher. Então vamos fazer isso aqui. Comece a fazer isso. Então estimule o paciente a ser autônomo, independente e a dizer o que quer, a dizer o que sente, a dizer, não seja diretivo, não seja mandão com o paciente, senão você vai estar reforçando o esquema dele. Entende a importância? Olha que importante, tá? Não seja mandão nem diretivo, seja o menos diretivo possível. Na relação terapêutica, a postura do terapeuta estimulará a independência, a assertividade e a autonomia do paciente. O terapeuta pedirá sugestões e opiniões ao paciente, será menos diretivo possível e evitará que o mesmo entre no modo do esquema, sendo submisso, passivo e extremamente obediente. Estimular a raiva positiva, que pode ser isso, né? Contextualizada, e o sentimento de indignação do paciente. O paciente não se indigna com nada, nem com ninguém. Espera aí, chega, calma, não quero mais.
A indignação, a sangue nas veias. Vivenciar situações, imagens mentais, psicodrama Gestalt, que estimulem a reação. A Gestalt, a gente pode usar a Gestalt na raiva. Expressar a raiva. A gente pega uma almofada, né? E fazer com que ele expresse a raiva e choque a almofada. Ou então pega um martelo de plástico e faça com que ele bata numa caixa, ou então pega uma caixa, um martelo mesmo e faz com que ele quebre. Ele tem que quebrar alguma coisa, ele tem que bater em alguma coisa, tá? Na Gestalt a gente pode usar eu nunca usei isso, mas vou usar. Já vou usar isso, eu já tive uma ideia, estou passando a aula para vocês aqui, eu já tive, opa, eu vou usar isso aí. Vou comprar um martelo, comprar umas caixas de madeira, uma coisa frágil, né? O paciente vai quebrar aquilo ali, ou então pegar uma coisa que destrua. Sabe aqueles rituais de restaurante grego, que a gente pega os pratos e joga no chão? É bom, mas tem que expressar raiva, né? Tem que sentir raiva, né? Fazer a coisa rindo. Tem que engatilhe a raiva nele e faça com que ele descarregue a raiva. Muito interessante. Eu vou fazer isso. Estimule a reação, a raça, sentir o sangue correndo nas veias. Como ganho secundário alternativo e adaptativo, de provar para o paciente que através da confrontação empática, o filho, ó, mostra a realidade para ele, que é saudável expressar sentimentos. Use a lábia. Aí sim que a gente pode, na confrontação empática, usar os argumentos, o blá blá blá. Tá? Mas um blá 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 inteligente, para convencê-lo do contrário do que ele está imaginando. Opiniões, desejos, que isso não é errado, intolerável. Provar que esse medo que ele reprime é resultado do condicionamento provocado pelo esquema. Tem relação com aquele outra estratégia, a gente fazer aquela correlação, né? A partir da queixa até a infância, a gente vê os padrões que ele sempre se comportou de um jeito, de acordo com o esquema. Então, mostrar isso para ele, ó, isso é um padrão, filho, isso é um condicionamento. Aí mostrar pelas evidências, depois de todo o levantamento de avaliação, olha, isso aqui é o que te condicionou. E aí convencê-lo racionalmente por argumentos que ele precisa provar por argumentos que uma das facetas do esquema dele todas, mas uma delas, no caso, não expressar sentimentos, não expressar, é um condicionamento mal adaptativo, ele precisa ser quebrado, ele precisa expressar sentimentos. Então faça isso sempre, tá? Vamos fazer aqui na clínica, você vai lá fora fazer isso, dar sua opinião e perceber isso. Toda vez que você quiser dar opinião e ficar com medo, aí a gente vai escrever um cartãozinho. Sabe aquela fichinha pequena? Escreve um cartão, ele vai pegar o cartão e vai assim, expresse sentimento, expresse opinião, agora. Ele vai ler isso e vai... O Jeff Young gosta disso. Eu usei isso algumas vezes, o paciente borderline já usei isso. É bacana e funciona, tá? Mas eu não, confesso a vocês que eu não uso tanto. Mas eu vou agora eu tô revivendo as minhas memórias também. Eu vou usar, porque é importante, é legal. Você sabe aquelas fichas pequenininhas de papel? Você escreve o que o paciente precisa lembrar para quebrar um padrão de comportamento ou no momento ali. Então, toda vez e treine isso na clínica, treine algumas situações em que ele vai ler a ficha, né? Treine imagem mental. Faz imagem mental em que ele vai se imaginar pegando a ficha, lendo a ficha e quebrando o padrão. E aí ele já está treinado, já está trabalhado. Aí quando ele sair do consultório, quando acontecer situações, ele vai lembrar de pegar o cartão e vai ler. Agora dê sua opinião. Agora ele entra numa situação, num supermercado, alguém pergunta alguma coisa para ele, ele vai e diz a opinião dele. Ou então, se ele estiver bloqueado, se sentir um bloqueio, mas aquela memória mental, aquela memória que a gente fez, aquela imagem mental que a gente fez, vai ativar ele, que vai se lembrar. Ele vai pegar, dê sua opinião, confronte. Aí vai esse cartãozinho
de lembretes, né, para quebra de padrão, eu acho bem válido. Vou fazer isso, vou voltar a fazer isso com mais frequência. Calibrar os progressos da terapia sempre, isso em qualquer esquema, tá? Junto ao paciente, as situações reais vivenciais. Vem cá, como é que, quando ele voltar na sessão seguinte, sempre nos primeiros minutos, chegou, e aí, como é que está se sentindo? Algum gatilho foi despertado, foi ativado? Como é que você reagiu? Como é que você está mais sensível, menos sensível? E os comportamentos, como é que foi? Então, começa a ver, ele vai dar o feedback. Olha, estou melhorando bastante. Eu tive uma reação, perdi um pouco a consciência ali naquela situação. Aí fala, estamos progredindo, vamos fazer, vamos continuar. E aí continua com a terapia. Bom, vamos lá. Próxima videoaula, funcionamento detalhado do esquema de autossacrifício. Então, até lá.